O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, amigo e amiga do podcast Meio Campo. Eu me chamo Leandro Yamin, muito prazer. Estou ao lado de Felipe Lobo, Leandro Stein, Matias Pinto, Bruno Bonsante. Hoje é dia 20 de janeiro de 2025, para quem está ao vivo, 5 e pouco, em qualquer horário, se você nos ouve em forma de podcast, de forma gravada. Este podcast Meio Campo é resultado do trabalho de nós cinco, um trabalho de longa data, desde que tinha um outro nome. A gente veio do podcast da Trivela e desde janeiro fizemos o podcast Meio Campo. Não lembro exatamente qual foi a data da nossa estreia, mas a gente está há um ano nesse trabalho novo aqui. O ano tem 50, 51, 52 semanas, então a gente completando um ano, a gente chega à edição número 100. E olha que é mais do que isso, porque a gente teve, a gente fez edições especiais em momentos específicos, por exemplo, na Eurocopa, mas o podcast regular chega hoje à sua 100ª edição. Matias Pinto, que adora efemérides, um dia, viu, Bonso, o Matias me explicou, eu falei, Matias, mas que negócio é esse, que ele estava tirando umas efemérides de um roteiro nosso. Não, essa efeméride aqui não é efeméride e tal. Aí ele me explicou que para historiadores, o Matias é um historiador, aliás, te faço aqui no ar, mando um beijo, um abraço, parabéns para você. Não tem ninguém neste país que mereça mais do que você cuidar de temas relacionados ao futebol sul-americano, você sabe, e se esquece em algum momento, não se esqueça, não tem ninguém mais preparado, mais habilitado do que você para ganhar o trabalho que você ganhou nos últimos dias. Obrigado. O Matias falou que no mundo dos historiadores, Bonsa, efeméride mesmo é quando termina em 0 ou em 5. Essa coisa de 73 anos não é efeméride. Tudo bem? Justo. Tudo bem. E como é que vocês estão? Eu concordo com a visão dos historiadores. Eles estavam há muito tempo ansiosos pelo meu endosso, né, inclusive. Mas, assim, se pode 73 ou 71, nenhuma data é especial, né? A gente tem que determinar qual que é a data que vale a pena, porque senão a gente pode, a qualquer momento, 72 anos e 8 semanas, né, falar sobre alguma história. O que tudo bem, só que aí não é por causa da efeméride. Pois é, não, e assim, pensa, isso era num programa que a gente tinha que era semanal como esse, né, mas daí então todo ano a gente ia repercutir as mesmas efemérides, né, porque... a data tem 365 dias no ano, tirando os anos bissextos, então se torna um pouco repetitivo, assim, é só para dar uma outra dinâmica mesmo. Mas é isso, 100 edições do Meio Campo, é muito bacana estar com vocês nessa jornada, e como o Stein apontou, né, mês que vem completa-se 10 anos do podcast, pensando em toda a trajetória, né? Felipe Lobo, você conhece alguém que nasceu em 29 de fevereiro? Não conheço ninguém. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, bom crepúsculo, como diz um amigo meu. E é dia 22, viu? É 22 de janeiro, completa um ano. É o dia que a gente fez o nosso podcast número 1 com este nome, né? E dia 26 de fevereiro, a gente completa 10 anos com essa parceria, né? Que eu já até brinquei aqui num programa que é uma parceria nos CPFs e não nos CNPJs. A gente começou como Trivela Central 3, hoje é Meio Campo Central 3, porque, enfim, a Trivela éramos nós e agora... Éramos nós e mais algumas pessoas na época ainda, né? Ainda tinha o Biratã Leal, que inclusive participa do primeiro programa. Ainda teve o Paulo Júnior também, enfim. Todos esses fazem parte da nossa história. E estamos aí, agora 100 programas. E a gente não gosta de fazer coisas especiais, é importante marcar que são 100, porque é episódio pra caramba, né? Mas não é só pra fazer sobre isso, é só pra lembrar que aos amigos que nos ouvem e gostam de nos ouvir,
vocês são o mais importante pra gente, né? É importante que vocês que ouvem continuem aqui com a gente, e quem puder, vai lá no YouTube, deixa o seu comentário, seu like, se inscreva, apoie se puder, porque a gente pretende fazer mais episódios do que a gente fez com o nome anterior, mas claro, depende da gente tornar isso aqui viável, né? Precisamos do apoio de quem nos ouve para chegar lá. Aí, viu, Matias Pinto, tem o equivalente argentino ao Lucas Biglia no Brasil. Sabe, deve ter na Argentina um cara que, porra, sabe a história inteira do Estevão Soares, se o Celso Roth foi pra cá, pra lá. Aí ele tá olhando agora, né, Massu? Você quer atrapalhar a gravação, né, Massu? Olha, deixa eu te olhar, então, vai pra baixo. E tá olhando assim, a imagem tá falando, nossa, tem um cara com a camisa do Chacarita e um cara com a camisa do Atlanta, no mesmo podcast. Não, o senhor Leandro Stein está vestido de São José. A listradinha azul e amarela, que fez sucesso, ficou marcada por um motivo triste, né? Porque foi a camisa da última vez que o São José jogou A1 e acabou virando uma espécie de camiseta cult, essa listradinha amarelo com azul. São José venceu o Taubaté por 3-0, um recital de Rodrigo Varanda. Estamos felizes, Leandro Stein. Tudo bem contigo? Tudo bem. Estava no estádio, né? Foi ao estádio ontem, primeiro jogo do ano no estádio, e já acompanhar esse 3-0. Foi uma alegria imensa, ainda mais no clássico. Leandro Stein, saiba você que a gente vai falar hoje sobre campeonato italiano, sobre futebol na Inglaterra também, né? Inclusive o título aqui que vocês estão vendo no podcast é Juventus brilha no clássico, teve clássico na Itália, ainda que o grande jogo de bola rolando, né? O jogo mais emocionante da rodada foi Atalanta 2, Napoli 3, impressionante como o Napoli estava nas cordas e conseguiu uma virada para 2-1 e depois o Lukaku achou o 3-2. O Napoli vem muito forte, mas o clássico é o clássico, a Juventus ganhou. Antes da gente falar sobre isso, fazer o adeus devido a Léo Batista, um craque da voz. Eu aqui apresento um podcast. Vocês todos em algum momento já apresentaram o podcast e a gente já usou a nossa voz para diversos tipos de conteúdo de áudio. A gente sabe como dar o primeiro ataque, dar o segundo ataque, manter o tom legal, continuar se mantendo interessante para as pessoas que estão ouvindo. A técnica para falar aqui é uma técnica difícil. O Léo Batista é o mestre dessa técnica. O cara passava 5 minutos contando quem fez os gols, quem deu o passe, quem cruzou, e era gostoso. A voz dele ia para cima, para baixo, para cima, para baixo, te levava um pouco da emoção do jogo. É um cara que fez muito relato de futebol, um cara que, como bem escreveu o André Kfouri, né, de um tempo em que você não tinha o acesso aos gols e aos momentos dos jogos de maneira fácil, então você tinha que esperar a hora certa para o Léo Batista te contar como foi isso e aquilo. Um grande, Léo Batista, morreu no último domingo, vítima de um câncer no pâncreas. Léo Batista foi uma companhia para gerações e gerações, né? Gerações apaixonadas pelo esporte que, enfim, muitas vezes precisavam assistir na Rede Globo, né? Como principal canal também em transmissões esportivas, em exibir esses gols da rodada, e o Léo Batista como uma figura onipresente, né? E como você bem falou, ele tem essa questão da voz muito marcante, né? Assim, a voz dele acompanhava todo o trabalho dele exatamente por isso, né? Porque ele era o cara que ilustrava os gols para a gente, que trazia quem marcou, que dava esse tom, que dava essa cadência para o que acontecia no futebol no dia, no fim de semana, enfim. Mas acho que uma característica ainda maior do Léo Batista é a clareza, né? Porque a clareza como ele informava, a clareza do que ele trazia, dos nomes que ele pronunciava, enfim, da maneira como ele recontava esses jogos para a gente, é algo fundamental também nesse trabalho e que acaba sendo o norte pro jornalismo, né? Pensando em informação como algo tão importante para o nosso trabalho que às vezes fica de lado, né? Pensando nas transformações da profissão nos últimos tempos, o Léo Batista era um mestre nisso, né? Na clareza da informação que ele conseguia trazer e, assim, de uma longevidade impressionante, de uma vitalidade impressionante, né? Eu até escrevi no meu Instagram, a única vez que eu cruzei com o Léo Batista foi na final da Copa América em 2019 no Maracanã,
e aí estava uma multidão de jornalistas para descer um elevador na área de tribuna da imprensa, e o Léo Batista brincou com todo mundo e foi pela escada, assim. Então foi uma cena bastante curiosa para mim, bastante marcante, que mostrava como um senhorzinho de seus 80 e tantos anos, ainda ativo, ainda uma referência no jornalismo, né, e referência sempre vai ser, ele também dava um exemplo de vitalidade numa passagem simples ali nos bastidores, durante uma final no Maracanã, enfim. Fica essa imagem marcante, essa lembrança, uma voz que, para quem acompanhou o futebol nos últimos 50 anos, nunca se apagará, né? 70, né? Porque ele cobriu a Copa de 50, né? A gente tá falando com um cara que estava quase 75 anos no ar, né? Impressionante a longevidade do Léo Batista, né? O homem que venceu o TP, né? Ele tinha uma memória muito boa, né? Ele não se utilizava dos recursos eletrônicos, assim. Um grande comunicador, né? Infelizmente partiu hoje, mas teve uma vida plena, né? Falava também da saudade da finada esposa, né? Um cara muito importante, né, pro jornalismo brasileiro. Falando em pares do Léo Batista, Matias, você conhece o Walter Nelson? Não. Não, eu tô... Ler o livro eu não tô, né? Esse livro aqui, ó, Tatan, Walter Nelson. Conheço a narração, conheço o bordão, mas de cabeça não lembrava o nome do narrador. Pois é, eu tô lendo trechos do livro, não o livro como um todo, para um trabalho que a gente está fazendo aí, em breve, se tudo der certo, vai pro ar. E é legal, ele é uma espécie de Léo Batista também no seu começo, não só do futebol, mas do boxe também. É um cara que narrou muito pro boxe. Enfim, eu estava lendo Walter Nelson quando chegou a informação do Léo Batista. Bruno Bonsante, na Inglaterra, o luto futebolístico atende por Denis Law, uma lenda do Manchester United. Se o Léo Batista foi embora da vida com o clube do coração dele, campeão da Libertadores e campeão brasileiro, o Denis Law foi embora dessa vida com o Manchester United, provavelmente mostrando, segundo o próprio técnico do clube, o pior Manchester United da história. Mas isso, evidentemente, não é problema do Denis Law, toda a honra, toda a memória para um dos referentes do futebol inglês. Foi uma hipérbole do Rubem Amorim, né? Porque, por exemplo, um time pior do Manchester United foi o que o calcanhar do Denis Law não rebaixou, né? Na última partida dele, da carreira profissional dele, né? O Denis Law, ao lado do Bob Charlton e do George Best, né, foram assim os símbolos em campo do renascimento do Manchester United depois da tragédia de Munique, né? Que o Manchester United perdeu muitos dos Busby Babies, né? Um time que era jovem, que ia não dominar, porque poucos times realmente dominavam a Inglaterra naquele momento, mas ia marcar a época, né? E acabou marcando com uma outra cara do time do Manchester United, sob o comando do Busby, com o Denis Law, o George Best e o Bob Charlton, né? Campeão europeu, primeiro time inglês campeão europeu, ganhando do Benfica em Wembley. Então, um título bastante marcante. E ele era um desses ídolos, né? Ele é da Santíssima Trindade, né? A estátua que existe em frente ao Old Trafford lembra os torcedores de tempos muito mais dourados. E tem essa história de que, porque depois ele era do Manchester City, né? Ele vai para o Manchester United e ele volta para o Manchester City no fim de carreira, depois da saída do Busby, já com o time em decadência. E no último jogo ele faz um gol de calcanhar, né? Por instinto, né? A bola cai ali, ele dá o calcanhar, abre 1-0 contra o... Agora, lembrar exatamente qual que era a situação do jogo, mas é um gol que ele pensava que rebaixaria o Manchester United, mas na realidade não rebaixou, né? O Manchester United seria rebaixado independente dos resultados, independente daquele resultado. Só que eu fiquei na dúvida quando você falou no começo, porque eu lembrava que o United tinha sido rebaixado, mas não pelo gol dele, né? Por isso que eu fiquei na dúvida. O jogo era contra o Manchester United. Sim. Ele faz o gol de calcanhar. E na hora, né, ele acha que está rebaixando o Manchester United e ele fica completamente desolado
ele nunca mais joga futebol profissional, tem uma invasão de campo, né, e o jogo é paralisado, e a partida inclusive é anulada, mas no fim esse resultado não foi importante, né, e o Manchester United teria sido de qualquer maneira rebaixado por causa dos outros resultados, perdendo ou não aquele jogo para o Manchester City. Mas foi um fim de carreira muito marcante, né, um dos momentos mais também importantes do futebol inglês, mais lembrados do futebol inglês. Ele mesmo disse depois que passou tanto tempo fazendo tudo para fazer um gol e acabou encerrando a carreira com um gol que ele quase queria que não tivesse marcado. Além do Manchester United, assim, o Denis Law tem uma biografia bem marcante, né? Porque ele teve uma infância muito pobre e ele não tinha tênis até os 12 anos de idade. Então, a primeira chuteira só veio um pouco depois dos 12 anos, na adolescência, uma chuteira de segunda mão. E ele foi descoberto na Escócia pelo Huddersfield, aos 15 anos ele já estava estreando, e teve um treinador marcante também, que é aqueles cruzamentos inesperados da vida, né, que é o Bill Shankly. Então ele surge muito jovem no Huddersfield, ele não chega nem a atuar profissionalmente na Escócia, onde ele nasceu, né, ele era torcedor do Aberdeen, mas surge no Huddersfield e ele foi um fenômeno, assim, antes de aparecer no Manchester United, né? Porque quando ele foi vendido do Huddersfield para o Manchester City no início da carreira, ele foi a transação mais cara da história do Reino Unido. Depois ele vai para o Torino, joga uma temporada no Torino, também como jogador britânico mais caro da história até então. E aí fica só uma temporada, vai para o Manchester United, de novo quebra esse recorde britânico. E aí no Manchester United, de fato, ele tem essa continuidade, né? Virou terceiro maior artilheiro da história do clube. Chega muito bem, né? Ele tem um título em 63 da FA Cup, que é bastante marcante. E, assim, a bola de ouro é exemplar, né? A bola de ouro dele em 64 é do alto nível, porque em 64 o Manchester United não ganha títulos, né? Ele vai ser campeão depois do campeonato inglês em 64, 65. E esse prêmio individual para o Denis Law é muito por conta da bola que ele jogava. Ele era um jogador muito arrojado e, ao mesmo tempo, técnico, né? Era um cara competitivo, tinha muitos recursos dentro da área, o próprio gol de calcanhar é um exemplo, né? Ele fazia muitas acrobacias e era um cara brigador em campo, era um cara que se doava muito em campo e até por isso era amado pelos torcedores e tem uma relação muito especial com a torcida, né? Indo além do que era a liderança do Bob Charlton e tudo que ele representa dentro do clube, né? Como esse renascimento depois do desastre de Munique e também do George Best com toda a magia, o Denis Law tinha uma importância na Santíssima Trindade por ser um cara apaixonado dentro de campo, aquele cara que se entregava e que também tinha muitos recursos, né? E aí ele conquista em 68 a Copa dos Campeões, mas ele está ausente na final e o final da carreira dele é marcado pelas lesões. E aí outra lembrança que acho que vale a pena é pela seleção escocesa. Ele é o maior artilheiro da história da seleção com 30 gols, empatado com Kenny Dalglish, mas ele é um cara ausente das grandes competições, né? Ele só vai jogar justamente a Copa de 74, aí já no fim da carreira, logo depois desse episódio do rebaixamento do Manchester United, e disputa só uma partida, né, contra o Zaire. Então, embora ele seja um cara muito querido na Escócia, um cara que pode até brigar aí pelo posto de maior jogador escocês da história, a relação dele é muito mais na Inglaterra, né, o que torna também interessante, e foi muito bonita a homenagem que ele recebeu em Old Trafford nesse final de semana antes do jogo do Manchester United, porque é um cara gigantesco dentro do clube, né? Além da questão da Santíssima Trindade, muitas vezes ele é considerado um dos 3 maiores ídolos da história do Manchester United, também por esse papel que ele teve e por aquilo que ele representava para a torcida. Só uma correção, ele até volta para a temporada seguinte, mas ele joga só uma partida e aí se aposenta depois do rebaixamento. E eu fui olhar aqui a tabela, né, da temporada 1973-74, e o United já chegou na última rodada rebaixado, né? Então não tinha como. Bom, acho que não. Não, sim, eu dei. Não, dei olhada aqui, tá, tipo, os resultados. Tipo, o resultado, a derrota não fez diferença da partida, mas ele poderia ter escapado aí. Não, ele tinha 32 pontos, enquanto o Birmingham tinha 35 e o Southampton, na época, a vitória valia 2-2, né? Então. Mas é que o Manchester United perdeu e o Birmingham deve ter ganhado, né? Não, mas o United não alcançava o Birmingham, ele poderia alcançar o Southampton, que ganhou também.
Mas o United não. Enfim, Mas, a tabela do campeonato inglês às vezes é meio encavalada. Então, hoje eu fiquei com dúvida também, porque hoje eu tinha lido que ele não sabia e depois foi informado e o gol dele não faria diferença. Enfim. Amanhã uma edição especial sobre o campeonato inglês do ano referido. A gente tira todas as Só briga pelo rebaixamento. O Portuguesa empatou com o Novo Horizontino em 2-2. Matias Pinto esteve no estádio. O que é que só você viu, Matias? A Portuguesa, talvez de todas as mudanças de estatuto, as mudanças de clube, de instituição social para a SAF, de todas que a gente viu aqui no Brasil, nem o Bragantino Red Bull, nem qualquer outro tipo de SAF foi tão assim aclamada entre a comunidade de um clube, porque a Portuguesa realmente, se tem um clube que não tinha outra opção, esse clube era a Portuguesa. O trabalho com a SAF começou de maneira rápida, porque já era setembro, outubro, tinha que montar o time para estrear em janeiro, e está sendo rápido também a parte estrutural prometida, ou seja, obras no Canindé. O Canindé tal qual a gente conheceu não existe mais. Eu me recordo, a gente pode falar palavrão aqui, cai o engajamento? Eu fui ver um Português de Santo André, viu, Matias? E foi a estreia do Regis Pitbull na Portuguesa. E eu, o Gabriel e o Sema, quem manda um beijo a eles, e a gente criou da nossa cabeça e cantou: vai tomar no cu, sai da frente, é Regis Pitbull. E pegou, cara. O estádio cantou junto com a gente e a gente tirou da nossa cabeça. Foi um dos grandes momentos, assim. Meu arquibancada, eu percebi que, sendo criativo, dá pra galera ir com você. Boas lembranças do Canindé, ótimo lugar para ver jogo, pertinho do estádio. Vi muitas vezes jogo lá com o estádio vazio, porque meu primo, por 1 ano e meio, defendeu os juniores da Portuguesa. A primeira vez que eu vi o Wagner Love, por exemplo, foi no Canindé, num jogo de juniores. O meu primo do lado da Portuguesa, eu torcendo para a Portuguesa contra o Palmeiras. Um grande estádio, sem dúvida. Pois é, né? É um baita panorama, né? Acho que a melhor visão de jogo que se tem dos estádios paulistanos, né? Porque você tem você está perto do campo, mas dá uma noção de profundidade também, enfim. Para quem chega, né, na rodoviária do Tietê, né, que principalmente o pessoal que vem ao norte do estado de São Paulo, né, já é um cartão de visita, assim, né, a entrada de São Paulo você já vê as torres do Canindé, enfim, já fui muito jogo da Portuguesa, eu já fui sócio, inclusive, da Portuguesa, não frequentava tanto o clube por morar na Zona Oeste, né, não morar na Zona Norte. Inclusive, nesse jogo contra o Novo Horizontino, encontrei o Tomás, neto do Oswaldo Teixeira Duarte, que é irmão de um amigo do meu irmão, né, então tem essa relação com a família Duarte, né, e perguntei para ele também, né, como que ele estava se sentindo, né, até perguntei, né, se na obra futura o nome do avô dele vai permanecer, né, no estádio, já que o Oswaldo Teixeira Duarte foi o grande responsável, né, pela construção do Canindé ali no começo dos anos 70, ele não sabe também. Tem assim, o sentimento fica dividido, mas realmente eu concordo com o Yamin em relação à recepção, né, da SAF da Portuguesa, porque é isso, a Portuguesa não teria como montar um time para a disputa do Campeonato Paulista e da Série D, né? O clube, enfim, estava numa situação muito crítica e valeu-se, né, justamente ali do terreno, né, que está bem localizado na Marginal Tietê, próxima de 2 estações de metrô, mas eu daí também já não concordo muito também com a versão, claro, que está sendo vendida, né, pelos investidores, que ali vai ser um grande palco, né, de shows na cidade, enfim. Tem que ter um pouco de crítica, né, em relação ao futuro do Canindé, pensando, né, em arena multiuso, enfim. Mas é isso, a Portuguesa só conseguiu, né, resistir aí vendendo um de seus maiores patrimônios. Um jogo com um estádio bastante cheio, né? Pensando que alguns setores já estão interditados, né? Foi cerca de 10 mil pessoas. Muitas lágrimas, Matias? Muitas lágrimas,
muita gente jovem também, né? Isso foi um dado relevante, assim, mostra que mesmo com as seguidas crises que a Portuguesa viveu nas últimas 2 décadas, né? Conseguiu renovar a sua torcida, né? E também teve muita reclamação por esse jogo, né, de despedida ter sido avisado tão em cima da hora, né? Porque muita gente acabou não se programando, né, para estar presente nesse último jogo do agora antigo Canindé, o que poderia ter, né, uma assistência ainda maior. A Portuguesa abriu 2-0 contra o Novo Horizontino, os 2 gols no primeiro tempo. Aí na volta do intervalo já toma um gol, não deu nem 1 minuto de jogo, depois sofre empate. Então foi uma despedida também um pouco melancólica por conta do resultado, mas acho que foi um bom momento, né, para testemunhar, né, a história do futebol aqui de São Paulo. A gente está gravando por volta das 5h30 de uma segunda-feira. Hoje é um dia bem importante para a política do Corinthians, mas a gente não tem muito o que falar porque vai ficar velho rápido, né? O impeachment pode sair ou não, mas as coisas estão acontecendo nesse momento. A votação vai acontecer mais tarde, daqui a algumas horas. Tá um reboliço. Se você vai passar pela Avenida São Jorge, número 777, evite, porque o bicho está pegando por lá. Mas serve para a gente ficar de olho, porque impeachment em clube do tamanho do Corinthians não é todo dia que a gente vê. Felipe Lobo, futebol brasileiro é isso. Eu quero pisar na Itália contigo. Já citei aqui o quanto o Napoli sofreu, mas só conseguiu vencer um jogo chato. Pois não. Para terminar, o United tinha um jogo a menos naquela temporada, tá? É por isso que ele tinha jogado contra o Stoke 2 dias depois. Então, se ganhasse os últimos 2 jogos, chegava a 36 pontos. Só que quando o West Ham empatou com o Liverpool e o Birmingham ganhou e chegaram às 37, aí já não tinha mais chance do United de escapar. Então é isso. Obrigado, Bonsa. Vocês estão tranquilos agora? A informação está correta? Sim. Perfeito. Sempre. Ótimo, que bom. Dizia eu, Felipe Lobo, que se o Napoli conseguiu uma grande vitória e se manteve na liderança graças a ela, a Juventus não ganhou um jogo que colocou o clube na liderança, mas é um clássico, fez 2-0 no Milan, isso é importante, e acho que torcida, crônica, todos esperavam uma partida dominante da Juventus que não vinha. Finalmente veio, finalmente um grande jogo da Juventus. Que tal para você a rodada do Campeonato Alemão? Campeonato Italiano, perdão. É outro país do eixo que a gente vai falar. A Juventus finalmente entregou um desempenho bom, né? Na verdade, foi um bom jogo, né? Foi um jogo que o Milan também teve uma atuação boa, não foi excelente, mas foi boa, criou chances. Foi um jogo movimentado, interessante. Poderia ter tido até mais gols do que a gente viu, né? Foi 2-0, com 2 gols que saíram muito próximos, né? Inclusive, acabou sendo até decisivo para o andamento do jogo, porque estava bem equilibrado, foi um primeiro tempo equilibrado, mas aí, enfim, esse placar de 2-0 acontece muito rapidamente ali na primeira parte do segundo tempo, e ali nos primeiros minutos, e isso acabou definindo o jogo. Mas o Milan teve boas chances no primeiro tempo, teve muitas chances para a Juventus também, que no total fez um jogo melhor mesmo, fez um jogo ofensivamente bom, o que estava faltando. Esse time, curiosamente, né, o Thiago Motta, que chegou para ser um técnico para soltar mais o time, né, para tornar esse time mais ofensivo, não só ofensivo no ponto de vista de atacar muito, mas de saber controlar os jogos ofensivamente com a bola, e isso ele tem tido dificuldade, o time não tem conseguido fazer isso, e na verdade esse jogo ele também não fez, né? Não controlou o jogo, mas conseguiu ser mais perigoso que o adversário, e enfim, conseguiu até ter bons momentos no jogo, e consegue ali uma vitória super importante. Acho que um ponto bem importante desse time da Juventus é que o time da Juventus tem conseguido trazer jogadores jovens, né? Jogadores que não eram tão conhecidos do público em geral, mas que têm entregado bom futebol, né? Isso
até algo que tem sido bastante falado na Itália. O futebol, a Juventus não é costumeiramente um time que dá tanto espaço para os jovens, a não ser os excepcionais, e tem dado um pouco mais de espaço recentemente. Isso é importante. Acho que vale também destacar, até estou pegando aqui, porque estava... deixa eu até abrir aqui. Tem algumas... O Yildiz, para mim, é o principal nome da Juventus assim, nessa temporada, tem jogado muita bola. Muita gente se surpreendeu vendo que ele usa a camisa 10 da Juventus, né? Que é uma camisa super importante, a camisa do Del Piero, né? É um cara a camisa do Platini. E ele tem sido muito bom mesmo. Ele é muito, muito jovem, né? É um jogador que veio da base do Bayern de Munique e não via muita chance de chegar e de brilhar no Bayern de Munique. Vai para a Juventus justamente olhando para essa oportunidade e consegue. Tem sido um jogador bem importante nesse sentido. E consegue. E assim, a Juventus tem um problema no ataque com o Vlahovic, que não tem jogado bem, não tem sido um jogador tão decisivo e tão perigoso mesmo nas finalizações quanto se espera, né, que ele seja. E isso virou um problema para a Juventus a ponto dela procurar um atacante. O Kolo Muani já está em Turim, ainda não está oficializada a contratação dele, né, do francês do PSG, mas segundo se diz na imprensa italiana, é muito provável que isso seja oficial em breve. Então eu imagino que ele vai ser o comandante de ataque da Juventus assim que for oficial. E eu acho que ele é um jogador mais completo mesmo do que o Vlahovic. É um jogador que tem potencial de ser um atacante mais ou menos como é o Marcos Thuram para a Inter. É um jogador alto, é rápido, mas é bom finalizador e é muito versátil, sabe trabalhar as jogadas, né? Eu acho que o principal problema do Vlahovic tem sido de participar mais do jogo. Ele é um centroavante, finaliza bem, mas ele não é um jogador de construção, pelo menos não tem conseguido ser na Juventus, e acho que isso atrapalha um pouco o jogo que o Thiago Motta quer fazer. Ele já não foi titular, né, nesse jogo contra o Milan, e acho que o principal destaque dos jovens, para mim o principal jogador é o Yildiz, mas eu abri aqui para falar o nome dele certo. O Mimbangula, que é belga, tem jogado uma bola que assim, ele se tornou um titular importante desse time e tem sido um jogador muito constante, o que não é tão comum para jovens, né? Ele tem sido um jogador confiável da Juventus. E fez de novo um gol que até o Emerson Royal dá um pouco de azar, né? O Mbangula chuta, a bola desvia nele. Mas é um jogador importante. A Juventus tem muito mais potencial do que a gente tem visto, né? Em campo. Então é possível que a Juventus volte a brigar. Acho que não briga mais pelo título, porque ficou muito longe. Mas é um time que tem potencial para, quem sabe, chegar na Champions e fazer um papel bom no mata-mata. E talvez na próxima temporada tá mais robusto para brigar aí sim pela taça, né, pelo Scudetto. Esse jogo ficou com destaque de dois garotos, né, assim, em especial os dois filhos dos homens. É verdade. Timothy Weah e o Khéphren Thuram. O Timothy Weah saiu do banco e no lugar do Yildiz e ajudou a mudar um pouco esse cenário da partida, né? Eu já tinha achado a Juventus superior no primeiro tempo, embora o Milan tenha criado ali uma sequência de chances, mas ganhar velocidade no segundo tempo ajudou muito a Juventus, e o Timothy Weah foi essencial nesse trabalho, né? Mas o Khéphren Thuram, para mim, assim, esse jogo dele me impressionou bastante. Eu gosto do estilo dele, porque é um meio-campista muito imponente fisicamente, ele joga de cabeça erguida, ele tem passadas largas, então visualmente eu acho bacana assistir ele jogando, porque ele tem esse estilo imponente, e nesse jogo ele fez a diferença, né? Ele acaba dando assistência para o gol do Weah, mas mesmo no gol do Mbangula ele participa, né? Ele faz a diferença ali na construção do lance. Então, dois nomes que merecem atenção. O meio-campo da Juventus achei que funcionou bem, mesmo o Milan sendo uma equipe que tem essa questão de variação,
sabe mudar ali as peças, tem a questão da infiltração do Reinders, que funcionou em alguns momentos da partida, mas a Juventus funcionou muito bem e o Manhã também fez defesas cruciais, né? Até para tentar segurar ali o placar antes que a Juventus abrisse esses 2-0. Eu acho que o potencial, é claro, da Juventus é um time jovem no geral, né? Não só desses garotos, mas o cara mais velho do time titular contra o Milan tinha 27 anos, que era o Di Gregorio e o Locatelli, né? Os dois. Então é um time que está se reorganizando, né? Para ser um time jovem e que vai se desenvolver. Acho que assim não é um trabalho perfeito do Thiago Motta até agora, né? Por um pouco não seria um trabalho neutro, né? Tipo, porque ele basicamente empatou quase todos os jogos. Mas acho que tem coisa ali que dá para apostar que vai acabar se dando bem, né? O que ele fez no Bolonha não foi uma miragem. Acho que o caminho interessante você ter essa aposta em juventude, porque a Juventus durante muitos anos fez a aposta contrária, né? Era um time que contratava jogadores experientes em fim de contrato, né? Pegava os Aaron Ramsey da vida. Assim, claro, o Cristiano Ronaldo foi outra história, né? Mas assim, pegava jogadores sem contrato, jogadores de 30, 29, 31 anos para curto prazo, em vez de apostar no futuro. Falando em curto prazo, no outro jogo, o Conte mostrou, né, assim, um Napoli, o que ele faz com os times que ele treina, né? Imediatamente. Curto prazo, né? Em curto prazo. Mas assim, transformar esse Napoli do que ele foi na temporada passada, a bagunça que foi, em um candidato ao título, sem o Osimhen e sem o Kvaratskhelia, é quase um milagre, né? Porque se você pensa direito, né? Perdeu os dois principais jogadores do time, né? O Kvaratskhelia estava jogando até agora. Lembrar que sem o Kim também, que tinha saído antes, mas também sem o Kim, no Scudetto foi fundamental. Foi fundamental. E tá transformando de novo em um candidato ao título, né? O Kvaratskhelia até jogou os primeiros meses e tal, mas já estava envolto em toda a especulação. O Osimhen nem jogou. E ainda precisando lidar, né, com essa saída iminente do Kvaratskhelia. Tem que pôr para jogar, mas também precisa preparar o time sem ele e tudo mais. E é um time que é o rolê do Conte, né? Assim, a estrutura do Napoli é muito visível. Inclusive, você pode até, no segundo e no terceiro gol, as jogadas são iguais, né? É o Anguissa se projetando ali na ponta, fazendo a ultrapassagem, o cruzamento alto pro Lukaku, o cruzamento rasteiro pro gol do McTominay, o McTominay entrando na área como se fosse a seleção escocesa, né? Assim, é um meio campo do Napoli que é muito a cara do Conte, né? Lobotka, McTominay e Anguissa, né? São três caras muito fortes eles moem o adversário, física, né? Eles moem o adversário. Não tem ninguém ali no meio que vai, botar o pé em cima da bola, levantar a cabeça, blá. É só pegada e aceleração. E é o estilo do Conte mesmo, né? Que mais com pontas dessa vez do que alas, como ele fazia em times anteriores, mas que tem funcionado e colocou o Napoli nessa briga com a Internazionale, né? Acho que a Atalanta até pode voltar num futuro, mas esse resultado deixou um pouquinho mais difícil, né? Agora 7 pontos, podia ser 1, de repente era 1 e agora voltou para 7, pode voltar no futuro próximo, não descarto, mas a briga está caminhando para Napoli e Internazionale. É impressionante, né? Se a gente for rapidinho, se a gente for olhar os protagonistas desse time, são basicamente todos contratados nessa temporada, né? Lukaku, McTominay, enfim, o Buongiorno na defesa, que agora está machucado, e muitos patinhos feios, patinho feio acho que é um exagero, mas muitos coadjuvantes da temporada do título estão rendendo bem, né? O Lobotka talvez fosse um jogador até menosprezado ali no meio-campo na temporada do Scudetto, mas está ajudando bastante, né? Então merece esse destaque. O Anguissa, para mim, tinha sido o quarto melhor da campanha do Scudetto e está jogando demais também. É um cara que eu acho que é menos falado do que deveria, e esse jogo, assim, impressionou, especialmente a maneira como ele flutuou pelos lados, né? A maneira como ele ajudou a dar vazão para o time ali pelo lado esquerdo, onde encaixaram as principais jogadas, e o próprio David Neres, né? Que em certo momento parecia um tanto estagnado na carreira em relação ao que foi a explosão dele no Ajax, sobretudo, mas essa temporada no Napoli ele tem sido decisivo, e nesse jogo em especial, né? Ele participa decisivamente da construção da vitória, especialmente no primeiro tempo. Então, um cara que merece esse destaque também. Ele acaba
tendo esse papel para clarear as jogadas, para dar um pouco mais de velocidade, num jogo em que a Atalanta, até nessa batalha de trincheiras, né, nessa briga de meio campo, eu achei a Atalanta melhor, assim, teve até um pouco mais de controle ao longo do jogo, mas não conseguiu ser tão eficiente na hora de finalizar quanto o Napoli. E aí também acho que merece menção o Rrahmani, que foi muito bem na zaga, e que é outro, né, assim, visto em segundo plano em relação ao Kim na temporada do Scudetto, e o Merê no gol, que ele acaba fazendo uma defesa decisiva, né? Antes do gol, um pouco antes do gol do Lukaku, ele pega uma bola numa cabeçada cruzada ali, que é importantíssima para conseguir essa vitória em Bergamo. Então, esses coadjuvantes estão conseguindo ainda ir a um tom além com o Conte nessa temporada. Não, importantíssimo. O McTominay, eu fiquei pensando que é a prova, é mais uma das muitas provas que o Manchester United é o cemitério de jogadores, né? O homem saiu de lá e tá jogando como joga na Escócia, que era uma coisa que se falava, né? Por que ele não joga tão bem no Manchester United? Ele já jogava bem quando ele saía do Manchester United para ir pra Escócia, né? Pois é, então, se faziam sempre essa pergunta, né? Nossa, ele joga muito na Escócia, por que não consegue jogar? A primeira explicação era porque na Escócia ele joga com liberdade e no Manchester United ele era primeiro volante, né? Isso é uma explicação. A segunda é que o Manchester United é um clube ruim para se jogar nesses últimos anos. E ele tem jogado muito bem. E o gol decisivo ter sido do Lukaku. O Conte é muito pai do Lukaku, né? Levou o homem para a Inter, virou um monstro na Inter, jogou muita bola. Não que ele não fosse bom antes, mas ele vivia momentos delicados, né? E foi muito bem na Inter. Jogou a idolatria fora por culpa dele mesmo, né? Mas tem sido muito importante de novo. E o David Neres é a razão pela qual o Conte pode vender o Kvaratskhelia, porque o David Neres tem jogado de ponta esquerda e tem jogado muito bem, é muito eficiente ali fazendo esse trabalho. E ele é um ponta canhoto pela esquerda, que a gente não costuma ver com a mesma frequência que a gente já viu em outros momentos. E ele faz muita jogada de fundo, né? Então dá muita profundidade. E acho que destacar isso que vocês falaram sobre o Conte não estar jogando com seus 3 zagueiros, que é um dogma dele, ele tá mostrando uma carta na manga dele, né? Ele adaptou o time para ter o Kvaratskhelia, né? Ele falou até isso, né? Ele quis montar o time pensando no Kvaratskhelia, porque ele achava que convenceria o Kvaratskhelia aqui, nós vamos brigar pelo título, está brigando pelo título, mas aí ele quer sair, o Georgiano quer ir embora, faz parte da vida, mas acho que o Conte está mostrando o quão bom ele é, né? E também, acho que o Conte é uma outra prova que outro time inglês é ruim, né? Assim, de trabalhar, que é o Tottenham, né? Porque o Tottenham teve Mourinho e Conte, 2 caras que costumam levar pelo menos uma taça, e o Conte, enfim, toda vez que volta para a Itália, faz esses trabalhos muito bons. E, enfim, o Tottenham é para se pensar também, né? O que está acontecendo no Tottenham. Quero mandar um abraço para o Marcelo Farias, para o Carlos Giraldelli, que cantou uma parte da música para o Guilherme Varanda. Bom de bola, o Guilherme Varanda. O Guilherme Varanda já usou as redes sociais para pedir que a música para ele tenha uma adaptação na letra. Acho que vale a pena. Lucas Nogueira, um abraço também. Gladson Rafael. Então, para quem não sabe, o Guilherme, o Varanda, Rodrigo. Ele parou de jogar, né? Ele encerrou a carreira, parou com a carreira em agosto, setembro, porque precisava cuidar da cabeça, das coisas, e voltou no São José. É um jogador de ótimo nível, mas sofrendo com as dores humanas, né? E o ser humano sofre para burro por vários motivos. Tarcísio Xavier, um abraço para você. Ele cita que, de fato, né, a Inter de Milão só perdeu um jogo até agora, também é algo muito, muito, muito forte, né? Se o Napoli merece os elogios, a Inter não fica atrás. Matias Rodrigues, valeu. Fabito Moino, Alcaças, João Vitor Rodrigues, o Getro, o Hermes, o José Targino, Lucas Martins, Arthur Freitas, muita gente conosco ao vivo. Imagino que vocês queiram a nossa opinião sobre futebol inglês. Diga lá, Felipe Lobo. Não, só para ressaltar isso que da Inter, Lautaro e Thuram e
o Dumfries, enfim, o time, os personagens habituais da Inter que ajudaram a vencer nesse fim de semana, né? E a Inter tem sido realmente muito consistente, mas a Inter não é uma novidade, né? A Inter do Inzaghi é muito consistente desde que ele chegou. Sempre é um time que briga forte lá em cima e, inclusive, ele melhorou o time a ponto de brigar na Europa, que era um problema da Inter também. Então, certamente a Inter, e a gente já falou aqui bastante, né, no começo da temporada, era o melhor elenco, é o elenco mais caro. É esperado que a Inter brigue, e a consistência da Inter tem mostrado que vai brigar. Acho que a grande notícia é o Napoli, que conseguiu sair. Disso que o Bonsa falou, de um arremedo de time da temporada passada para um time que tá sendo ponteira da Série A. E que trouxe o Lukaku, embora o Lukaku seja uma fruta da melhor qualidade, trouxe o Lukaku na xepa, né? Trouxe o Lukaku no apagar das luzes. Por culpa dele mesmo, né? É bom dizer. Por culpa... não conseguiu gerir a questão com o Osimhen, quer dizer, começou a temporada sem dar nenhuma pista de que conseguiria fazer o que fez. O Napoli é um dos times gostosos de se assistir. Aliás, enquanto a gente grava aqui, em 7 minutos o Villarreal fez 4 gols no Mallorca. Villarreal... Achei que tinha jogado contra o Tottenham. Eu ia perguntar por que o Villarreal tá jogando contra o Tottenham. Dei risada do post de Bruno Bonsante neste fim de semana, falando que alguém que toma 3 gols do Everton em um tempo só não deveria ser demitido, deveria perder a licença de técnico. É o caso do Tottenham, tomou 3 do Everton. É piada, claro, é piada. É piada. Assim como você fez piada em 1996, quando o Schumacher bateu a Benetton, você fez uma piada. Não, esse barbeiro deveria perder a licença. Tal. Era uma piada, claro. O Tottenham diminuiu, não foi goleada, terminou 3-2, mas o Everton ganhou. O Manchester United, que a gente citou no começo deste podcast, venceu o Brighton por 3-1, e os jogos de... Perdeu do Brighton por 3-1. Perdeu, né? É verdade, tanto que teve a declaração de meu time deve ser o pior da história. É que no roteiro aqui saiu 3-1. Imagina se ele fizesse depois de uma vitória. Não. Ganhei um jogo e fala, nossa, ganhei com o pior time da história do United. O líder e vice-líder, quem tá na briga lá em cima, tem o Nottingham brigando ali junto com o Arsenal, mas o Liverpool é o líder. Brentford 0, Liverpool 2, Arsenal 2, Aston Villa 2. Os minutos finais dessas duas partidas foram muito, muito loucos. Que tal pra vocês? Foi um fim de semana que mostrou também como as coisas mudam muito rápido, né? Porque o Liverpool tava amassando o Brentford e tava com cara de que ia ser um empate. Muitas chances, boas defesas e tudo mais. Aí o Darwin marcou 2 vezes, né? Justamente o jogador que tá muito especulado que vai sair do Liverpool agora em janeiro, já teve interesse do Milan, interesse da Arábia Saudita. Ele sai do banco de reservas, né? E marca os 2 gols. E aí, algumas horas depois, né, o Arsenal, que estava ganhando o jogo, de repente empata. Então, uma distância que podia cair para 2 pontos, né, com jogo a menos para o Liverpool, volta a se ampliar, né, agora 6 pontos com um jogo a menos para o Liverpool. Então é uma diferença drástica, né, em alguns minutos de jogo, mas eu acho que as principais histórias estão do meio da tabela para baixo, né, nessa rodada da Premier League, né, porque... O problema não é o Manchester United perder em casa do Brighton, o problema é que, à medida que o jogo foi andando, você ficava pensando, bom, não tem jeito do Manchester United não perder em casa do Brighton, né? Assim, o jogo foi se decorrendo e você fala, bom, tem um time melhor que o outro, claramente, né? Só que um contrata jogador de 18 anos, o outro contrata jogador de 100 milhões de libras. E tenta tudo que é possível, já tentou tudo que é possível, tá agora no 17º, 8º técnico desde o Ferguson, e não consegue, né? Assim, é lógico, os trabalhos, eles demoram um tempo para madurar, para se amadurecerem, para ficarem melhores. Mas você costuma ver sinais, né? No começo do trabalho, principalmente no começo, né? Quando o técnico chega e fala, eu vou jogar assim, você vê o caminho, você vê como é que as coisas vão se... E costuma ter uma boa melhora, né? Assim, você viu, o Klopp teve uma primeira temporada ruim no Liverpool, mas você via coisas ali, né? E o Manchester United tem dificuldades com todos os treinadores que assumem de você visualizar isso, né? Sempre parece a mesma bagunça.
E são treinadores de estirpes e perfis diferentes. E o Tottenham, eu escrevi na newsletter do Meio Campo, que vocês deviam assinar, algumas semanas atrás, que o Tottenham deveria insistir com o Ange Postecoglou, porque precisa decidir um caminho, tomar um caminho e insistir nesse caminho, né? O Tottenham, não adianta o Tottenham ficar pulando de eu vou trazer um técnico para projetar o futuro, e agora não deu certo, e agora eu vou trazer um técnico de curto prazo, e depois outro, e agora eu vou voltar para lá. Eu acho que o caminho do Tottenham, que é um dos integrantes do Big Six, mas é o mais pobre deles, né? Para competir com os principais times da Inglaterra, precisa ter uma visão mais de médio e longo prazo. E eu acho que o que o Postecoglou fez na primeira temporada também não foi uma miragem, né? Foi um time que tinha muita qualidade. Mas o Everton fez 15 gols a temporada inteira e aí fez 3 em, meia hora, sabe? É difícil você realmente também, se o Tottenham demitir o Postecoglou agora, virar e falar, não deveria, né? Os caras estão se aproximando da zona de rebaixamento. Alguma coisa tem que mudar no Tottenham. Não precisa ser necessariamente o técnico, mas eles precisam ter aquelas reuniões, né? Assim, fazer um retiro numa montanha e tentar resolver o que está acontecendo. Porque é um time que, beleza, sofreu com lesões, é um time que assume uma postura arriscada e que quando dá certo, dá muito certo, como quando venceu o Manchester City, e quando dá errado, dá muito errado. Tem que tentar encontrar um meio termo ali, um outro equilíbrio. A temporada está praticamente perdida em termos de classificação à Champions League, ou até talvez a competições europeias, mas ela precisa tomar esses meses para tentar entender para onde que o Tottenham quer ir, né? Se é com o Postecoglou, se é continuando esse projeto, começando de novo, mas precisa dar uma recuperada, porque foi uma derrota muito pesada, embora descontou depois, tanto faz, né? O jogo já tinha terminado no 3-0, mas foi uma derrota muito pesada. Só para essa coisa do... Eu ia falar o Arsenal agora, eu acho que o ano passado perdeu do Aston Villa em casa, num jogo que talvez tenha dado a sensação que o título, que não dava para brigar mais pelo título. E agora empatou com o Aston Villa em casa e a sensação é essa também. Não é uma questão de pontos, acho que em pontos dá para buscar, mas a sensação que o time passa é que não vai conseguir buscar, porque o time não consegue ser consistente, né? Empatou por 2-2 com o Aston Villa do Unai Emery, né? Um ex-técnico do Arsenal. Mas não me passa uma sensação que esse time vai conseguir ser consistente para brigar com o Liverpool, que o Liverpool é um time consistente, né? E acho que esse é o principal problema quando você briga com um time como tem sido esse Liverpool, como foi o Manchester City em temporadas anteriores, é que você tem pouquíssimo espaço para manobra, né? Não dá para você perder muitos pontos. Alguns pontos você não pode perder. E aí acho que o Arsenal dá a sensação, vendo o time em campo, vendo o desempenho que o time tem, sofrendo tanto para jogar e conseguir fazer o seu jogo, é que não parece que o time vai conseguir manter, não só o nível, mas manter os resultados, né? Então, de novo, não é uma questão de pontos, tá? Porque em pontos não parece tão longe ainda do Liverpool. Mas em termos de desempenho e do que o time parece estar sofrendo para conseguir fazer o seu jogo, é que não me dá uma sensação de que vamos ter uma briga até o final. Me dá mais a sensação que em algumas rodadas talvez o Liverpool comece a colocar uma distância maior e aí vai começar a ficar longe demais. E o Liverpool, até quando joga mal, é muito difícil de ser batido, né? Tipo, já tá... Também, assim, pensando no desempenho nas rodadas anteriores, também não tá essa Brastemp toda, né? Mas é um time que vende caro a derrota e consegue manter essa gordura, né? Enquanto os outros times estão tropeçando bem mais, né? Então, ao que tudo indica, né? Com essa vantagem, acho que o Liverpool se encaminha, né, para a conquista dessa Premier League, já passando aí metade da temporada. Infelizmente, né, Matias? Não, pior que... acho que não aguentava mais o City campeão, viu? Mas... Tá bom. Tchau, Bruno Bonsante. Tchau. Até o próximo programa, que é na sexta-feira, né? É isso. Se nada mudar... Você não tira folga, não?
Isso. Oi? Você não tira folga, não? Você não tira folga? Não. Não, Por quê? tá bom. O que vai acontecer na sexta-feira? Não, só queria saber, porque você sabe que tem feriado, né? Pra quem mora em São Paulo, tem o feriado, mas o feriado é no sábado, Mas é no né? sábado, Enfim, não é? É no sábado. Sábado eu Sexta-feira, já sabe tiro o que é, folga. Sexta-feira é aniversário da minha mãe. Pra mim, final da copinha sempre é comendo um pedaço de bolo que sobrou do dia anterior, no aniversário da minha mãe. Cada um com a sua tradição. Beijo, Felipe Lobo. Um beijo, só pra dizer que o Mbappé chegou, hein? Chegou. Jogou muita bola pelo Real Madrid e acho que deu uma sensação melhor agora. Ele tava sofrendo pra se adaptar ali. E a gente sabe, eu já falei aqui outra vez, eu acho que o Mbappé tecnicamente é o melhor jogador do mundo. Eu acho que ele tem recursos que o tornam, pra mim, o jogador mais completo de ataque do mundo. Mas tava sofrendo um pouco pra encaixar por todas as questões que a gente sabe. Mas começou a jogar melhor e jogou muita bola, foi muito decisivo nesse fim de semana. E dá uma sensação de que talvez tenha começado a encaixar. A briga na Espanha parece que vai ser boa também, né? A gente tem visto uma briga tríplice que me parece que vai durar até o final. Então vai ser interessante de ver essa disputa. Até porque o Atlético perdeu dos pepineiros, né? O Leganés quebrou a sequência do Atlético de Madrid. O Atlético tinha 8 vitórias seguidas. Foi interrompida pelo Leganés, chamada de Pepineiros, e enfim, tornou a disputa mais atraente ali na ponta, né? O Barcelona empatou também, né? Então isso ajudou a manter as coisas ainda mais bagunçadas ali na parte de cima da tabela na Espanha. Então a Real Madrid fez 4-1 no Las Palmas. Lembrei do Caio Belandi, então vou falar os resultados. Getafe 1, Barcelona 1, Leganés 1, Atlético de Madrid 0. E o Atlético Bilbao ganhou. Celta perdeu do Atlético Bilbao em casa por 2-1. E no começo do mês que vem temos o clássico madrilenho aí, que pode ser um ponto de inflexão, né, para um dos dois. Que o Real Madrid não aguenta mais ser goleado, né? Um beijo. Beijo, Mate. E até sexta-feira, a partir das 14 horas, ao vivaço. Vai gravar o xadrez na quinta? Vou gravar na sexta, depois do meio campo. Perfeito. Um beijo pra você, Leandro Stein. Tchau, tchau. Um beijo, e só para dizer que na sexta-feira eu tinha ficado com medo do meu comentário do Dortmund ficar vencido rápido, mas na verdade só reforçou, porque a incompetência da equipe se reafirmou contra o Frankfurt. Frankfurt de despedida do Marmouche, né, que deve ir para o Manchester City, um cara que tem jogado muito bem, e o Nuri Sahin aparentemente está com os dias contados já para sair. E um destaquezinho na Bundesliga só para mencionar o Wirtz, que, nossa senhora, joga muita bola, né? Acabou fazendo mais uma grande partida na vitória do Bayer Leverkusen. Enfim, e do Campeonato Espanhol, só para lembrar, o Leganés já tinha ganhado do Barcelona, e esse jogo contra o Atlético de Madrid parecia que a bola não ia entrar para o Atlético de Madrid de qualquer jeito. O primeiro tempo foi impressionante, então a bola insistiu em não entrar e o Griezmann no fim acaba perdendo o pênalti. E o Atlético Bilbao já igualou a pontuação do Barcelona, é um time que a gente já falou outras vezes aqui no programa, merece esse destaque porque o trabalho do Ernesto Valverde é muito bom, independentemente da queda precoce na Copa do Rei. Valeu, gente, até sexta. Valeu, gente. Sexta-feira a gente está de volta com mais uma edição do podcast Meio Campo. Tchau, tchau.